Sim, pessoal, é isso mesmo que você viu na capa desse vídeo. Brasileiros estão se sentindo enganados com a tal da AR da CPLP. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Vamos esclarecer alguns pontos sobre essa residência da CPLP? Fique comigo nesse vídeo. Olá, malta, tudo bem com vocês? Aqui Jazz Martins trazendo mais uma vez um vídeo muito informativo para você. Sim, pessoal, muitos brasileiros que estão morando aqui em Portugal se sentiram enganados nesses últimos meses com relação à residência da CPLP, a AR da CPLP. Vamos lá, eu preciso trazer aqui alguns pontos para vocês, mas eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira é sobre o meu ponto de vista sobre algumas coisas aqui de Portugal relacionada com os imigrantes e o governo de Portugal, ok? E a segunda parte vai ser sobre especificamente essa autorização de residência da CPLP, a AR da CPLP. Então fique atento nesse vídeo até o final que vocês vão entender. E esses dois pontos são muito importantes para vocês conseguirem entender aí o que vem passando, o que vem acontecendo e por que tantos brasileiros estão se sentindo enganados com essa residência. Primeiramente, o meu ponto de vista, que eu acredito que vocês possam aí pensar, raciocinar, ver se o que eu acho, o que eu penso tem alguma relevância, mas lembrando, é o meu ponto de vista, tá? É o que eu vejo vivendo aqui em Portugal nesses últimos anos. Meu ponto de vista é que o governo português, ele precisa sim dos imigrantes, né, não só brasileiros, de vários, né, vários imigrantes, porque eu já expliquei aqui em outros vídeos que, querendo ou não, Portugal, os portugueses também acabam imigrando para outros países, né, migrando para outros lugares, porque eles também querem procurar boas oportunidades para que eles possam também mudar a situação, né, deles, a vida deles, assim como nós brasileiros fazemos quando estamos aí no Brasil e escolhemos Portugal para poder realizar esse sonho, esse momento de querer mudanças na nossa vida, certo? Então, o governo de Portugal acaba pedindo para mais imigrantes virem para cá, e aí que é a questão. Às vezes eu acho que o governo português, eles falam aquilo que os imigrantes querem ouvir, sabe? Para se sentirem mais confiantes e para poder vir para cá e estar aqui, porque eles estão ouvindo aquilo que eles querem. Por que que eu estou dizendo isso? Eu já falei em outros vídeos também que aqui tudo demora para as informações chegarem nos lugares, para você também ter acesso a informações certas do que é, do que não é. Acredito que eu já comentei, não sei se foi aqui ou se foi lá no Instagram, que eu comentei que quando foi para fazer o meu reagrupamento familiar, nós entramos no site do CEF e lá dizia que nós precisávamos de um certo tipo de documentação, que esse documento conseguiríamos no consulado brasileiro aqui em Portugal e que esse documento estava valendo para conseguir fazer o reagrupamento familiar. E quando nós chegamos lá com esse documento, a lei já tinha mudado, já não era mais aquilo, e o próprio atendente nos informou, logo após que o meu marido pegou e falou, olha, mas está aqui, ele abriu o celular, mostrou o site do CEF e falou, não, aqui no site do CEF está dizendo que vale esse documento. O atendente simplesmente olhou para nós e falou assim, olha, faz mais de 2 anos que o site do CEF não é atualizado e não é mais essa lista de documentação, agora é essa. Então aqui eu acho que é tudo muito bagunçado, sabe? Não tem ligações informáticas que possa fazer com que as coisas corram mais depressa, as informações corram mais depressa, atualizações, eu acho que essa é a palavra certa, né? Que aconteça as atualizações de uma forma mais rápida para que todos,
brasileiros e portugueses, entendeu? Imigrante e os órgãos necessários para atender esses imigrantes saibam de todas as mudanças que vêm acontecendo. E, consequentemente, então, o governo português simplesmente fala aquilo que os imigrantes querem ouvir. Isso aconteceu o ano passado, por exemplo, quando foi aquela questão do visto para a procura de trabalho. Eles falaram tanto desse visto para a procura de trabalho, tanto, e mostraram tantos pontos positivos, tal, não sei o quê, que quando realmente entrou em vigor, quando realmente foi para ser essa questão do visto de procura de trabalho, não era nada daquilo que eles falaram lá no começo e que deixou todo mundo, todos os imigrantes empolgados, porque ia poder isso, ia poder aquilo outro, não ia precisar mais disso, não ia precisar daquilo outro, não sei o quê. Não, quando foi para entrar em vigor, não era nada daquilo. A única coisa que era certeza é que agora você poderia sim vir para Portugal, estar aqui dentro de um período legalmente para poder procurar emprego e não vir para cá somente com visto se você já estivesse empregado aqui em Portugal. Né? Essa era a única certeza daquilo que eles falaram. Porque eles prometeram mundos e fundos que esse visto de procura de trabalho e no final das contas não era nada daquilo. E isso também aconteceu com a questão da residência da CPLP. Porque quando lá em fevereiro eles começaram a falar da notícia da CPLP, que ia sair uma R automática, que todo mundo que, né, fazia parte da CPLP, inclusive, pessoal, eu tenho um vídeo informativo, esse vídeo aqui, explicando certinho para vocês o que é a CPLP e que não são todos os países que estão dentro dessa questão da CPLP, então não é todo imigrante que consegue essa residência e os benefícios da questão da CPLP. Se você não está sabendo disso, vai assistir esse outro vídeo para você poder entender, mas vai depois desse daqui, tá? Aí o que acontece? Né? Lá em fevereiro, quando eles começaram a falar dessa questão da autorização automática de residência da CPLP, todo mundo ficou muito empolgado. Quem faz parte dessa questão da CPLP, que poderia ser beneficiado com essa questão da CPLP, começou a ficar muito empolgado, porque eles disseram e prometeram mundos e fundos, porque essa nova residência, essa residência da CPLP vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai beneficiar nisso, vai beneficiar naquilo, você vai poder fazer isso, você vai poder fazer aquilo. E agora, depois de, quando foi em março, né, entrou em vigor e as pessoas, né, pôde ali entrar e começar a fazer o pedido, todo mundo foi correndo fazer esses pedidos da CPLP, assim, muito empolgado, tanto que gerou problema no portal, o portal foi abaixo, o portal acabou não aguentando tantos acessos, e o que aconteceu? Agora, depois aí de 2 meses, não é nada daquilo que eles falaram, aqui, muita coisa do que eles prometeram que podia fazer, que não podia fazer, que, né, que podia fazer, na verdade, com essa residência já não pode, coisas que pessoas estavam ali felizes, empolgadas, porque era o que eles queriam, era o que eles almejavam, depois de tanto tempo aqui já aguardando uma resposta do CEF para talvez conseguir uma autorização de residência, quer dizer que essa CPLP não resolveu para aquilo que eles queriam. Então, meu ponto de vista é esse. O governo português fala aquilo que os imigrantes querem ouvir, mas eles não cumprem aquilo que eles falam. Ou, né, não é bem daquela forma que eles estão falando. O melhor que nós aprendemos com tudo isso é melhor aguardar, melhor esperar. Vamos ver ali o que realmente vai ser quando entrar em vigor tudo isso que o governo está falando, para não termos surpresas depois de fazermos tudo ali afoitos, na correria, porque é um benefício, então vamos pegar, certo? Esse é o meu ponto de vista, o ponto de vista de uma pessoa que está morando aqui em Portugal já há alguns anos e que já passou por algumas coisas e que já viu algumas coisas aqui em Portugal. Vamos para o ponto 2 dessa questão da CPLP. Um outro ponto agora que eu quero trazer para vocês com relação à residência AR da CPLP é que o seguinte, ela sim tem benefícios, ela sim ajuda e ajudou muitos dos imigrantes que estavam aqui em Portugal
na fila do CEF, esperando ali que a sua manifestação de interesse fosse aceita e que houvesse ali uma agenda para que eles pudessem entrar e pedir a residência, né, conseguisse ali a sua tão sonhada residência. Então essa residência da CPLP, sim, foi favorável para muitas pessoas. E para quem que ela foi favorável? Ela foi favorável para aquelas pessoas que estão aqui em Portugal, principalmente aqueles que estão dentro do acordo da CPLP, porque assim pôde arrumar um trabalho de uma forma legal, com todos os direitos que o trabalho aqui em Portugal oferece para um imigrante que esteja aqui legalmente. Facilitou trocas de alguns documentos que as pessoas traziam de seu país de origem aqui para Portugal. Facilitou, por exemplo, aberturas de contas bancárias, que esse é um ponto que nós vamos falar também daqui mais um pouquinho na frente. Ou seja, a questão de você da saúde, você poder usar a saúde aqui em Portugal como utente, como residente em Portugal, podendo também usufruir ali de alguns benefícios, né, da saúde pública aqui de Portugal. Essa residência da CPLP também trouxe esse benefício, né, para quem conseguiu fazer a residência. Então, tem pontos favoráveis. Foi muito bom quem conseguiu e quem está dentro desse grupo. Agora, quem que está se sentindo enganado com toda essa situação? Aquelas pessoas que estão aqui, que estão trabalhando, que precisam sim de uma residência, mas que o foco principal deles seria poder viajar pelo espaço Schengen, pela Europa ou até para outros países, porque teve pessoas até que me mandaram mensagem dizendo que agora, com essa residência da CPLP, eles poderiam sair de Portugal e, por exemplo, ir morar no Canadá e trabalhar, e isso ia facilitar para eles poderem trabalhar em outro país, no Canadá, em Luxemburgo, na Suíça. Isso iria facilitar para eles com essa residência. Dentro desse ponto da questão dos benefícios da CPLP, eu quero falar com vocês e ali destrinchar um pouquinho mais sobre essa questão. A residência da CPLP, ela é uma autorização de residência como qualquer outra autorização de residência para aqueles que moram aqui. Se você veio para cá com uma autorização de residência de trabalho, que você conseguiu um trabalho aqui em Portugal, e aí eles te enviaram as documentações para que você pudesse dar entrada no visto de trabalho e entrar em Portugal já com a residência para trabalhar. Que bom, você está legalmente aqui em Portugal, você vai ter todos os benefícios de um residente de Portugal. Se você está aqui com autorização de residência pela manifestação de interesse, por exemplo, que é o meu caso, você também está legal no país, o país está te autorizando a morar aqui, você pode exercer trabalhos legalmente aqui, você não está infringindo nenhuma lei, nenhuma regra, então você está legal no país, você tem os seus direitos garantidos. Consequentemente, você que tem a residência da CPLP, você também está autorizado a morar em Portugal legalmente, você vai poder trabalhar de forma legal aqui em Portugal. Você está tendo todos os seus direitos garantidos perante a lei de Portugal. Então, é uma autorização de residência válida e benéfica como qualquer outra que Portugal oferece para os imigrantes. Por que eu estou dizendo isso? Para quem já acompanha o nosso canal, sabe que há um tempo, por conta de pessoas mal intencionadas, os bancos aqui de Portugal simplesmente pararam de abrirem contas para imigrante que não tivesse uma autorização de residência. Isso dificultava muito para quem estava ilegal aqui no país nesse último ano, porque toda e qualquer empresa que dá contrato de trabalho para as pessoas faz o pagamento através de uma conta bancária. Então eles enviam o teu salário para o banco.
E se você não consegue abrir uma conta no banco, como é que você iria conseguir receber o seu ordenado, o seu salário, não é verdade? Então, essa era uma das dificuldades que os imigrantes que estavam aqui em Portugal, mesmo já tendo manifestação de interesse, estavam enfrentando, de não conseguir abrir uma conta no banco. Havia pouquíssimos bancos que estavam ali ainda abrindo as contas para os imigrantes que ainda não estavam legais aqui no país, mas estavam dificultando ali de alguma forma, pedindo muita coisa para você poder conseguir abrir a conta no banco, ok? Às vezes valores altos, às vezes tinha que ir um português junto para poder conseguir, como se fosse teu fiador. Então, foi isso que estava acontecendo, uma das coisas que estavam acontecendo. Outra coisa era também, com essa questão do visto de procura de trabalho, muitas empresas deixou de contratar pessoas que não tinham documentos. Inclusive, chegou a acontecer de eu ir fazer uma entrevista de emprego e a primeira coisa que eles me perguntaram ainda no telefone, antes de agendar para eu ir fazer essa entrevista de emprego, que era se eu já tinha documentação, se eu já estava legal no país, porque eles não estavam contratando quem não tinha documentação. Então, tinha esse problema também. As pessoas não estavam conseguindo um trabalho, um emprego que pudesse dar a elas ali todos os benefícios que lhe era de direito, porque eles não tinham documentação. E a empresa não queria correr o risco de estar com alguém ilegal na empresa. Então, depois dessa questão do visto de procura de trabalho, começou também essa dificuldade para quem estava aqui em Portugal sem documentação ou apenas com a manifestação de interesse. A CPLP ajudou muito pessoas que estavam assim. Inclusive, tem relatos de pessoas que comentou comigo que conseguiu a CPLP e que no dia que saiu ali o papel da CPLP foi para uma entrevista de emprego e graças àquele papel dizendo que já era uma autorização de residência autenticada pelo governo, essa pessoa foi contratada, sendo que ela já tinha passado por várias entrevistas e ela, no ponto de vista dela, essa questão dela não ter uma documentação dizendo que ela estava legal no país, dificultou ela de conseguir essa vaga de emprego e que nesse dia específico em que saiu ali o papelzinho da CPLP, ela conseguiu. Outra coisa que ajudou muito e muitas pessoas comentaram comigo, muitas pessoas foram lá no meu Instagram, tá? Tá aqui o Instagram para vocês que queiram ir lá, né? E quiser falar comigo, quiser mandar direct, tudo. O Instagram, ele é mais pro lado turístico aqui de Portugal e de algumas viagens que eu faço, tá? Lá eu não falo muito sobre imigração é mais aqui no canal, que nós temos esse quadro específico, né, de que o que fazer imigrante, porque o canal não é também só sobre imigração, mas lá no Instagram eu respondo mais rápido, eu consigo falar com vocês ali mais rápido, então segue lá o nosso Instagram também. Mas uma outra coisa que as pessoas trouxeram para mim lá no Instagram é que essa CPLP, que essa autorização de residência da CPLP, fez com que eles conseguissem trocar a carta de condução, especificamente falando agora dos brasileiros que têm ali um acordo, né, Brasil-Portugal, em que os brasileiros podem aqui conduzir com a sua carta de condução, a sua CNH brasileira válida, dentro dos padrões, ok? Podem conduzir aqui em Portugal, porém não podem trabalhar, exercer profissional com a carteira brasileira. Você precisa daí trocar para a portuguesa para poder exercer funções remuneradas, vamos assim dizer, profissionais na área com relação à condução. Aqui em Portugal você tem que ter a carta de condução portuguesa. E aí o que acontece? Se o brasileiro não tinha uma autorização de residência, ele não poderia fazer essa troca de carta de condução. Ele teria que ter uma residência para poder fazer essa troca de condução. E a CPLP pôde dar essa oportunidade. Então, muitos brasileiros que estavam aqui trocaram a sua carta de condução do Brasil pela carta de condução portuguesa, conseguiram fazer ali o curso de TVDE, que é como eles chamam aqui em Portugal, para você poder trabalhar de Uber,
e, querendo ou não, agora estão trabalhando na Uber, estão fazendo ali, trazendo o sustento da sua casa, graças a essa autorização de residência da CPLP. E aí fica aquela questão, aí as pessoas falam assim, ah, mas tem ponto negativo. Por exemplo, eu não posso, com a residência da CPLP, trabalhar como caminhonista, que é assim que eles chamam aqui os caminhoneiros, para fora do país, que saia para fora de Portugal. Realmente, você não pode exercer esse tipo de função, trabalhar como caminhonista, como caminhoneiro, né, como motorista, que faça com que você saia de Portugal, porque a CPLP só vale dentro do território português. Mas você pode trabalhar como camionista dentro de Portugal. Isso não é vantajoso? Você não vai estar ganhando dinheiro trabalhando e recebendo da mesma forma? Ah, Jéssica, mas a CPLP não me dá o direito de sair e viajar pelo espaço Schengen, pela Europa. Isso ainda é uma coisa que está numa controvérsia, porque se nós brasileiros temos um acordo com a Europa de ter entrada livre, né, Brasil, Europa, sem precisar de visto, ainda está uma discussão, eu não posso trazer muito detalhe, porque, como eu disse, ainda está uma discussão de pode, não pode, vale ou não vale. Os documentos dizem que não vale, mas trouxe a informação de que já foram viajar depois da CPLP, conseguiram ir, por exemplo, para a Espanha, para a França, para a Itália e conseguiram retornar numa boa, não tiveram problema, mas ainda fica aquela questão, porque muitos advogados falam que é arriscado, que eles podem querer te deportar, porque quando eles pedem aqui, isso é verdade, porque quando eu fui para Paris, quem segue aqui no canal viu, né, que eu fui para Paris em janeiro, mas tudo bem que a minha autorização de residência é diferente da CPLP, mas é que mesmo eu tendo essa residência diferente da CPLP, que a minha é pela manifestação de interesse, eles não me pediram a autorização de residência, eles me pediram um passaporte. E o passaporte meu é brasileiro, eu não tenho passaporte português. Então eu mostrei aqui em Portugal, no aeroporto de Portugal, eu mostrei o meu passaporte brasileiro, fui para a França, né? Fiquei os 2 dias, o tempo que eu precisei ficar na França. Na hora de voltar, a mesma coisa, eu tive que mostrar o meu passaporte brasileiro para voltar. Outra coisa que aconteceu que eu acho importante trazer aqui para vocês, a minha filha, ela também tem a residência por manifestação de interesse, e ela e o marido saíram daqui e foram para a Itália, para Milão, e o que eles mostraram? O passaporte deles. Mostrou o passaporte, foram para Milão, ficaram em Milão, aí aconteceu uma questão em Milão que foi o quê? Furtaram, roubaram o passaporte deles. E aí a residência deles aqui de Portugal teve muita valia, por quê? Porque como roubaram o passaporte, eles fizeram ali uma denúncia na delegacia, e aí lá eles fizeram o boletim de ocorrência, e ali na delegacia eles emitiram um papel dizendo que eles poderiam embarcar para voltar para o Brasil, para Portugal, desculpa, que eles poderiam embarcar para Portugal, porque eles tinham a residência, né, legal, um documento legal dizendo que eles moravam aqui em Portugal legalmente. Aí que eles pediram a residência da minha filha e do meu genro, foi nesse momento, porque roubaram o passaporte dele. E aí que eu falo que ainda está em muita discussão essa questão, porque se a residência da CPLP é um documento dizendo que o brasileiro está morando em Portugal legalmente em Portugal, o governo português autorizou esse brasileiro a morar legalmente aqui em Portugal. E se existe um acordo entre Brasil e vários países da Europa, não contando com a Inglaterra, que a Inglaterra é um país mais cheio de burocracia e você precisa de uma autorização para entrar lá dentro, né? Um visto. Mas se existe esse acordo entre Brasil e alguns países da Europa de que brasileiro pode entrar na Europa, nos países da Europa, sem precisar de visto por até 90 dias,
O que será que impede um brasileiro morando em Portugal com uma autorização de residência legal, que seria no caso da CPLP, o que então impede do brasileiro poder fazer essa viagem para o espaço Schengen e para os países da Europa? E aí que tá, é por isso que os brasileiros se sentiram enganados aqui com a CPLP, porque simplesmente saiu a notícia de que não é aceito pela Europa e que esse documento não está enquadrado, não está no conforme da lei aceita na Europa para essas visitações, esse turismo. Lembrando, parte de turismo, você tem um documento dizendo que você é legal morar em Portugal, não em outro país aqui da Europa. Então ficou essa questão. Mas, como eu disse, ainda está muito bagunçado essas informações. Ainda não existe informações de como vai ser a questão do reagrupamento familiar pela CPLP, porque ali fala, né, se você for ler toda a documentação, tudo que está escrito em lei sobre a residência da CPLP, você vai ver que lá está dizendo que sim, quem tem a residência da CPLP terá o direito ao reagrupamento familiar, certo? Mas como e onde temos que ir e você conseguiu entrar e sair do país numa boa? Conte aqui nos comentários qual foi a sua experiência. Então, eu acredito que não fez viagem, mas que conseguiu e que precisam ser colocadas ali alguns está valendo muito, que valeu muito a pena você fazer a CPLP. Você também deixa aqui nos comentários, mas ainda acho que quem conseguiu essa CPLP e que está aqui para trabalhar e mudar a sua vida, valeu sim a pena. E depois dessas informações, desse meu ponto de vista com relação ao que acontece aí, né, essa relação entre imigrantes e o governo português, né, o meu ponto de vista, lembrando, meu ponto de vista sobre essa questão, e também essas explicações e esses pontos favoráveis da CPLP que eu trouxe para vocês. Me digam aqui nos comentários, você já conseguiu viajar com a sua CPLP? Ocorreu tudo bem? Você foi tranquilo? Você saiu e entrou de Portugal numa boa? Conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Você que tirou a CPLP e que conseguiu mudar aí algumas documentações, que foi muito favorável para você, também deixa aqui nos comentários toda essa experiência que você passou, se foi boa, se não foi, traga também o seu ponto de vista aqui nos comentários para nós. Com certeza eu vou gostar de ler, vou deixar lá um coraçãozinho para você, né? Para você também dividir com as outras pessoas e elas poderem ver e elas poderem também avaliar se é favorável para elas ou não a questão da CPLP. Para você que tem dúvidas ainda, também esse espaço dos comentários também é para você que quer deixar aqui sua dúvida para eu trazer num próximo vídeo ou até mesmo comentar ali embaixo, te responder sobre essa dúvida que você tem. É isso que eu peço para vocês. Usem aqui o espaço dos comentários. E além de ser bom para todos que estão aqui no canal, porque vocês conseguem também passar informações para eles que às vezes eu não passei aqui no vídeo, né? É bom também para o nosso canal, sabe por quê? Essa é uma forma não monetizada de vocês poderem ajudar o nosso canal, dizendo aí para o YouTube que o nosso canal é relevante, que as informações que eu trago aqui é importante. Então, todo joinha que você deixa aqui nos nossos vídeos, todos os comentários que você faz aqui nos nossos vídeos, conta muito para fazer com que o nosso canal seja recomendado para mais pessoas. É claro que eu tenho que falar aqui para vocês, né? Para quem não é inscrito, se inscreva no canal, porque toda semana eu trago informações aqui para vocês, para aqueles que querem vir morar aqui em Portugal, mas também trago passeios maravilhosos por Lisboa, por Portugal e até por algum outro país aqui da Europa. E quem não quer perder nada disso, já está inscrito nesse canal ou vai se inscrever agora, eu tenho certeza que você vai fazer isso, vai ativar as notificações para toda semana receber aí notificações desse vídeo novo que eu trago para vocês. E vou deixar aqui indicação de mais 2 vídeos aqui para vocês. Espero que nos vejamos no próximo vídeo. Um beijo e até!